Simulado 63 de legislação de trânsito para você que nos acompanha aqui no canal Sala de Trânsito. Vamos para mais um simulado, questão número 212. Essa questão de algum tipo de concurso ou, nesse caso, curso de formação, né? Pergunta é a seguinte, olha. O órgão normativo e consultivo máximo do Sistema Nacional de Trânsito, SNT, é o Departamento Nacional de Trânsito. Olha, antes de mais nada, não existe mais o Departamento Nacional de Trânsito, tá certo? Atualmente, nós temos aqui a Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, tá bom? Ele substituiu o antigo Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, e passou a ser o órgão máximo executivo de trânsito da União. O órgão máximo normativo e consultivo de trânsito no Sistema Nacional de Trânsito é, na verdade, o Conselho Nacional de Trânsito, ou o CONTRAN. Onde é que eu encontro essa referência normativa? Olha, você tem essa previsão legal especificamente no artigo 7º, inciso 1 do Código de Trânsito Brasileiro. A composição do CONTRAN você encontra no artigo 10 e as atribuições, as prerrogativas, as competências do CONTRAN você encontra no artigo 12. Todos eles aqui do CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. Então, quando a afirmativa traz a informação para a gente de que é o Denatran, o órgão máximo normativo e consultivo, aí a questão ela só pode estar errada, porque o órgão máximo normativo e consultivo é o CONTRAN. Beleza, pessoal? Questão 213, questão sobre natureza da infração, sempre cabulosa, né? Porque é leve, média, grave ou gravíssimo. E bora lá. Ó. Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor transportando criança menor de 10 anos de idade ou que não tenha, nas circunstâncias, condições da própria segurança, é infração. Olha, primeiro, observação, né? Na redação original do CTB, não era criança menor de 10 anos de idade, era criança menor de 7 anos de idade ou que não tenha nas circunstâncias condições de cuidar da própria segurança. Essa questão de não tenha condições de cuidar da própria segurança depende das circunstâncias, considerando que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8.069/1990, estabelece que criança tem até 12 anos, né, incompleto, então significa dizer que, imagina lá, uma criança de 11 anos de idade, veja que já passou, já chegou nos 10, né, a lei está tranquila, poderia ser transportada, mas está com o braço quebrado. Então, nas circunstâncias, não tem condições de cuidar da própria segurança. Então, também caracterizaria essa infração. Com relação aos 7 anos que eu mencionei, essa lei aqui, ó, 14.071 de 2020, ela alterou o Código de Trânsito Brasileiro, lá fez várias modificações, né, mas nesse caso especificamente o inciso 5 do artigo 244 do CTB, e passou a considerar aqui como sendo infração de natureza gravíssima, claro, não é? A pessoa que transportar a criança menor de 10 anos de idade na moto, que não tenha condições de cuidar da própria segurança. O valor da multa é de R$ 293,47 e não tem, nesse caso, a pontuação porque está prevista a penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo período de 2 a 8 meses. Então a resposta correta aqui, letra A, gravíssima. Última questão desse vídeo, questão número 214, olha. Em rodovias de via dupla de zonas rurais que não houver sinalização regulamentadora, deve-se aplicar a automóveis, caminhonetas e motocicletas o mesmo limite máximo de velocidade permitido para transitar. Olha, em relação a essas velocidades, né, nós encontramos lá no artigo 61, no parágrafo 1º, no caso das vias rurais, no inciso 2, do Código de Trânsito Brasileiro, essas regras de velocidade. Com relação à rodovia, né, já que ele fala ali em rodovias de via dupla, de zona rural e tal, em relação às rodovias, nós temos a seguinte divisão aqui. Ó. Se a rodovia for de pista dupla, nós temos uma velocidade. Se a rodovia for de pista simples, nós temos outra velocidade, tá certo? Aqui é aplicável a esses veículos. Mas quais são esses veículos? Olha, estamos falando dos automóveis, estamos falando aqui das caminhonetas, aí incluído aqui nesse rol as caminhonetes, que antes entravam aqui no rol dos demais veículos, e também as motocicletas. Eu estou destacando essa questão das caminhonetes, porque isso aqui foi incluído no Código de Trânsito Brasileiro em 2020, por essa lei aqui, ó,
14.440 de 2022, desde setembro de 2022. Porque até então, essa expressão aqui, caminhonete, ele se enquadrava nos conceitos aqui, ou nas velocidades, né, para os demais veículos, exemplo de caminhão, bis, que é uma motoneta, enfim, outros veículos aqui que não eram automóveis, caminhonetes ou motocicletas. Mas aí existia sempre aquela discussão, pô, mas espera aí, como é que uma caminhonete não entra nesse rol e determinados automóveis que nem de longe têm a mesma estrutura, a mesma condição, vão transitar ali na velocidade maior e tal. Então, por essa razão é que o legislador acabou incluindo a caminhonete nesse rol. Porém, a afirmativa diz o seguinte, olha, a velocidade para os automóveis, tá certo? A velocidade para os automóveis, para as caminhonetas e para as motocicletas são as mesmas. E na rodovia de pista dupla, 110 km por hora é a máxima, na rodovia de pista simples, 100 km por hora é a máxima. Então perceba que para os três é a mesma. Ah, mas está faltando caminhonete. Sim, mas isso não deixa a questão errada, porque aqui a afirmativa é de que o automóvel, a caminhonete e a motocicleta circulam a mesma velocidade. Se tivesse uma afirmativa dizendo assim, a velocidade máxima para uma caminhonete e uma motocicleta numa rodovia de pista simples é a mesma. E é isso mesmo, é a mesma. Então a afirmativa estaria correta. Então, como a pergunta é de 2021 e a mudança ocorreu só em 2022, pode gerar essa dúvida, mas a questão está correta. Porque para esses veículos, nessa situação, a velocidade é exatamente a mesma, tá certo? Com isso, nós fechamos nosso simulado 63. Deixa aí quantas questões você acertou nos comentários. Se você ficou com dúvida, concorda com algo discordial, fica à vontade, que a gente vai trocando informação e aprendendo todo mundo junto. Beleza, pessoal? Agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço e até a próxima.